Olá, tudo bem? Sou o professor Marcos Roberto e vamos tratar aqui sobre o tema as contribuições da didática, para a metodologia do ensino de ciências, contemplando aí a turma de pedagogia, disciplina metodologia do ensino de ciências. Antes, porém, de iniciar, lembro aí sobre o meu perfil na rede social, Instagram, @marcossantos6594. Vai lá e me segue lá, ou curte, algumas de minhas publicações. Vamos lá? Na que se pretende hoje? Bom, como é mostrado por Krasiuski, desde as décadas de 1960 e 1970, o movimento de mudança curricular no ensino de ciências já era objeto de discussão das mais variadas academias, especializadas da área. Já na década de 1970, o Brasil iniciava o processo de democratização do ensino e, de forma específica, uma maior abertura ao ensino para as classes de menor poder aquisitivo. Para Ataíde Silva, neste período, vivia um momento fortemente impregnado por uma tendência tecnicista, amparada em uma filosofia de ensino tradicionalista, na qual o professor era o centro do processo de ensino-aprendizagem, e o aluno um ser passivo, onde o seu papel nessa história era de servir de receptáculo das informações do mestre. Entrando no assunto agora didática, vamos reconhecer um pouco de sua etimologia, história e significado. Os alunos mais velhos comentam entre si: gosto dessa professora porque ela tem didática. Os mais novos costumam dizer que com aquela professora eles gostam de aprender. Provavelmente, o que os alunos querem dizer é que essas professoras têm um modo acertado de dar aula, que ensinam bem, que com eles, de fato, aprendem. Como adjetivo, didático ou didática, o termo é conhecido desde a Grécia Antiga, com significação muito semelhante à atual, ou seja, indicando que o objeto ou a ação qualificada dizia respeito a ensino. Poesia didática, por exemplo. No lar e na escola, procedimentos assim qualificados, didáticos, tiveram lugar e são relatados na história da educação, como objeto de reflexão de filósofos e pensadores, participam da história das ideias pedagógicas. A história da didática está relacionada ao aparecimento do ensino no decorrer da evolução da sociedade. O termo didática aparece somente quando há a intervenção intencional e planejada no processo de ensino-aprendizagem, deixando de ser, assim, um ato espontâneo, A escola se torna, assim, um local onde o processo de ensino passa a ser sistematizado, estruturando o ensino de acordo com a idade e capacidade de cada criança. A palavra didática, techne didatike, que se pode traduzir como arte ou técnica de ensinar, a didática, nesse caso, é a parte da pedagogia que se ocupa dos métodos e técnicas de ensino, destinados a colocar em prática as diretrizes da teoria pedagógica. A didática estuda os diferentes processos de ensino e aprendizagem. O responsável pela teorização da didática será ou é Comênio. Segundo o professor Libânio, a
formação da teoria da didática, né, para investigar as ligações entre ensino-aprendizagem e suas leis, ocorre lá no século XVII, né, quando João Amos Comênio, né, que viveu lá entre 1592 e 1670, né, um pastor protestante, escreve a primeira obra clássica sobre didática, a Didática Magna. O educador Jan Amos Komensky, né, mais conhecido por Comênios, é conhecido, né, como o pai da didática moderna. É um dos maiores educadores do século XVII. A didática se configura, né, simultaneamente em ensino e aprendizagem. Ela pode ser pensada a partir do ensino, planejamento, né, e avaliação. Vincula-se à reflexão do modo de ensinar e aprender, situado historicamente, né? A didática, né, ainda segundo o professor Libânio, tem como objeto de estudo o processo de ensino-aprendizagem, tendo em vista a apropriação das experiências humanas, né, e sociais e historicamente desenvolvidas. A didática é um ramo da ciência pedagógica que tem como objetivo ensinar métodos e técnicas, né, que possibilitem a aprendizagem do aluno por parte, né, do professor, da professora ou instrutor, e tem alguns elementos, né, da ação desta didática, né, que são, por exemplo, né, o professor, a professora, o aluno, né, ou aluna, né, a própria disciplina, né, ou matéria ou conteúdo, o contexto da aprendizagem, né, as estratégias metodológicas, né? Então, esses são alguns elementos, né, de ação ou de ações que requerem aí a didática. Mas qual é a dinâmica do processo de ensino? Como se garante, né, o vínculo entre o ensino, né, professor, e a aprendizagem, né, efetiva decorrente do encontro cognitivo e afetivo entre o aluno e a matéria? Conforme Baradel, as ideias de Comênio, infelizmente, não obtiveram repercussão imediata naquela época, né? Lá no século XVII. O modelo de educação que prevalecia era o ensino intelectualista, verbalista e dogmático, né? Os ensinamentos do professor, o ensino, né, o centro do ensino, eram baseados na repetição mecânica e memorização dos conteúdos. O aluno não deveria participar do processo. O ensino separava a vida da realidade. Jean-Jacques Rousseau, né, um filósofo francês, que também foi, né, pedagogo, é o autor da segunda grande revolução didática. A prática das ideias de Rousseau foi empreendida, né, entre outros, por Pestalozzi, né, outro renomado educador, né, que em seus escritos, né, e atuação dá dimensões sociais à problemática educacional. O aspecto metodológico, né, da didática encontra-se, sobretudo, em princípios e não em regras, transportando-se o foco, né, de atenção às condições para o desenvolvimento harmônico do aluno. Podemos citar também John Dewey, né, que propunha uma didática ativa, educação pela ação, colocando o aluno em primeiro plano, né, e o professor em segundo. Paulo Freire, né, grande educador e criador da pedagogia libertadora, ele pensava e concebia uma didática, né, baseada no desenvolvimento de um processo de ensino e aprendizagem no interior dos grupos sociais. Já para Heidegger, a didática é o estudo da situação instrucional, isto é, do processo de ensino e aprendizagem. E, nesse sentido, ela enfatiza a relação professor-aluno. O professor necessita, sim, dominar as técnicas e métodos de ensino, mas também precisa de uma formação concreta, né, com subsídios teóricos e práticos, e que
um permeie o outro. O ensino é muito diferente do que simplesmente passar a matéria ao aluno. É diferente também de dar atividades aos alunos para que fiquem ocupados ou aprendam fazendo. O processo de ensino é um constante, é um constante vai e vem entre conteúdos e problemas que são colocados e a percepção ativa, né, e o raciocínio dos alunos. É isto que caracteriza a dinâmica da situação didática, numa perspectiva, né, socioconstrutivista. De acordo com o professor Libânio, a didática é uma disciplina que estuda o processo de ensino no seu conjunto, no qual os objetivos, né, conteúdos, métodos e formas organizativas, né, da aula se relacionam entre si de modo a criar as condições, né, e os modos de garantir aos alunos, né, uma aprendizagem significativa. Giraldelli, né, ao tentar definir didática, acaba por introduzir uma nova variável no contexto, né, no complexo e confuso cenário. A verdadeira didática, no meu entender, deve muito à capacidade geral de se dispor para o outro, na troca de olhares e cortejamento, né, entre educador e educando. Trata-se da variável comunicação. Na atualidade, encontramos uma variedade de definições para o fazer do professor, tais como prática pedagógica, prática de ensino, metodologia, ensino, a própria didática, estratégias de ensino, procedimento de ensino, competência pedagógica, a ação pedagógica, método de ensino e etc. Né? Uma variável constante. A didática não possui exatamente uma palavra ou termo que poderíamos chamar de seu sinônimo. Sabemos que ela está intimamente ligada ao processo de ensino e aprendizagem. Atualmente, educadores e pesquisadores defendem a ideia de que a didática é o estudo do processo de ensino e aprendizagem que compreendem, né, formas de organização do ensino, uso e aplicação de técnicas e recursos pedagógicos, controle e a avaliação da aprendizagem, postura do professor e, principalmente, objetivos políticos, pedagógicos e críticos sobre o ensino. O que acontece, né, geralmente, é que muitos educadores acabam por enfatizar somente uma destas dimensões, né, ou algumas, né, didáticas, e baseiam o seu sistema de ensino e aprendizagem em um único foco, gerando um reducionismo didático, que, infelizmente, né, empobrece todo o sistema educativo. Retomando, né, o conceito de didática, temos Comênio, né, como já foi visto, considerado o pai da didática. É claro que outros pensadores, né, contribuíram com pressupostos significativos, mas, como afirma Libânio, né, o professor Libânio, ele foi o primeiro educador a teorizar a didática em sua obra Didática Magna, a formular as ideias, né, da difusão dos conhecimentos a todos, né, e criar princípio e regras de ensino. Né? Ele foi o formulador da frase, né, ensinar tudo a todos. De acordo com Baradel, né, a didática é um dos principais fundamentos para o professor, por se tratar do estudo da arte do ensino, que compreende vários fatores que influenciam diretamente no processo de ensino e aprendizagem e na relação professor-aluno. Portanto, né, compreendê-la e buscar seus fundamentos é de vital importância para a prática pedagógica. O professor Lucchesi, né, ele diz que a didática, ao exercer o seu papel específico, deverá apresentar-se como elo tradutor de posicionamentos teóricos, né, em práticas educacionais.
Ainda, né, conforme afirma Baradel, o professor que aprende e cria o hábito da pesquisa enriquece seu repertório na medida em que dispõe de maior acesso ao conhecimento e seleção destes, desenvolvendo a criticidade e não ficando na neutralidade e no espontaneísmo, né, de ideologias. O docente que faz uso deste recurso, né, profundamente repercute esse aprendizado na formação dos seus alunos, como também incentiva o uso da pesquisa por seus alunos. Outro ponto, né, muito importante que a didática possui como desafio atualmente é a busca da qualidade e democratização do ensino. Como é possível, né, que um professor que vive preso a uma ideologia de concepção de ensino, regida, né, por interesses políticos e que exerce uma didática passiva e acrítica, lute pela qualidade e acesso de um ensino para todos. Conforme apontado pela professora Kandel, né, a didática não poderá continuar sendo um apêndice de orientações mecânicas, né, e tecnológicas. Deverá ser, sim, um modo crítico de desenvolver uma prática educativa forjadora de um projeto histórico que não se fará tão somente pelo educador, mas pelo educador, conjuntamente com o educando, né, e outros membros dos diversos setores, né, da sociedade. A didática, né, se confunde com a própria pedagogia, pois é apresentada como uma verdadeira teoria do processo ensino e aprendizagem, e, portanto, da investigação escolar. Se a didática cabe investigar nos fundamentos, as condições e os modos de realização da instrução e do ensino, então ela se converte em ciência da educação e assume o lugar da própria pedagogia. Contudo, como se não bastasse, né, o que já se disse a respeito da didática, vale argumentar que, muitas vezes, a própria metodologia de ensino reivindica para si o mesmo estatuto da didática. Veja-se, a esse respeito, o que nos apresenta, né, Ivani Fazenda. A metodologia de ensino, voltada para a análise crítica da prática educacional, interrelaciona algumas técnicas de ensino individual e coletivo, buscando produzir a transformação da relação professor-aluno, mediada pelo próprio trabalho docente. Ainda, né, sobre os dilemas da didática, vale a pena destacar mais uma posição diferente, de Giraldelli, né? Não qualifico a didática como uma prática, embora não despreze este seu lado. Muito menos tento vê-la como uma teoria geral da educação, estando ou não travestida, né, com o nome de pedagogia. Essa megalomania teórica, né, deveria estar afastada de nós desde há muito. Prefiro, nesse trabalho, vê-la como um campo de saberes. Então, chamarei de didática um lugar, né, ao qual cabe estudar as principais teorias educacionais dos nossos tempos. Tomando-se como referência, né, as diversas ideias até aqui esboçadas e analisadas, parece ficar cada vez mais evidente, né, no discurso pedagógico da atualidade, a presença de uma forte tendência da necessidade de que as disciplinas didático-metodológicas, né, bem como todo o aparato de ideias complexas e confusas que cerca esse termo, sejam submetidos a um processo rigoroso de reflexão, tendo em vista, né, o compromisso a ser assumido com um processo responsável de formação das futuras gerações de educadores. Segundo Miranda, o professor reflexivo é um investigador na sala de aula. Ele examina sua prática, encontra problemas, pensa em possíveis soluções,
observa o contexto institucional e cultural, sugere mudanças curriculares e assume a responsabilidade pelo seu desenvolvimento educacional. Para adequar-se, às necessidades contemporâneas relacionadas com as formas de aprendizagem, a didática precisa fortalecer a investigação sobre o papel mediador do professor na preparação dos alunos para o pensar. Mais precisamente, será fundamental entender que o conhecimento supõe o desenvolvimento do pensamento e que desenvolver o pensamento supõe metodologia e procedimentos sistemáticos do pensar. Nesse caso, a questão está em como o ensino pode impulsionar o desenvolvimento das competências cognitivas mediante a formação de conceitos teóricos. Ou, em outras palavras, o que fazer para estimular as capacidades investigadoras dos alunos, ajudando-os a desenvolver competências e habilidades mentais. Para a busca desses novos caminhos da didática, será de grande valia o aproveitamento das recentes pesquisas sobre a teoria histórico-cultural da atividade, assim como as pesquisas sobre as inter-relações entre cultura e aprendizagem. É certo que a maioria do professorado tem como principal objetivo do seu trabalho conseguir que seus alunos aprendam da melhor forma possível. Por mais limitações que um professor possa ter, falta de tempo para preparar aulas, falta de material de consulta, insuficiente domínio da matéria e dos métodos de ensino, desânimo por causa da desvalorização profissional e etc., quando entra na sua classe, ele tem consciência de sua responsabilidade em proporcionar aos alunos um bom ensino. Apesar disso, saberá ele fazer um bom ensino de modo que os alunos aprendam melhor, apesar desta consciência, Os alunos são protagonistas da aprendizagem, buscando construir o seu próprio conhecimento. E os professores são os mediadores desse processo, apoiando, ajudando, desafiando, provocando e incentivando a construção do saber. Os autores contemporâneos em educação apontam como o maior desafio do processo educacional a transformação da concepção sobre interação professor-aluno. Essa concepção está fundamentada na visão do professor sobre homem, educação e mundo. Nessa nova sociedade que continuamente produz conhecimento, a escola que foi constituída quando o saber era um estoque fundamentado na transmissão do saber e na memorização, deve ser transformada. Assim, pode-se afirmar que a escola deixou de ser o locus privilegiado da educação em nossa sociedade, que está sendo ocupado pelos meios de comunicação em massa, pelas empresas, pelas tecnologias da informação. Por isso, atualmente questiona-se o espaço escolar como o único possível para a difusão cultural e a incorporação do conhecimento social produzido. Os professores que se julgam mais atualizados, vamos chamá-los de progressistas, variam bastante os métodos de ensino. Preocupam-se mais com as diferenças individuais e sociais dos alunos. Costumam fazer trabalho em grupo ou estudo dirigido. Tentam usar mais diálogo ou são mais amorosos no relacionamento com os alunos. Essa forma de trabalho didático é, sem dúvida, bem mais acertada do que a tradicional. Entretanto, quase sempre esses professores continuam presos a uma prática tradicional de ensino. Na hora de cobrar os resultados do processo de ensino, pedem a memorização, a repetição de fórmulas e definições.
Mesmo utilizando técnicas ativas, né, e respeitando mais os alunos, fica a atividade pela atividade, sem considerar que a aprendizagem significa a elaboração dos conhecimentos pela atividade mental do aluno. Em outras palavras, muitos professores não sabem como ajudar o aluno a, através de uma atividade mental, elaborar de forma consciente e independente o conhecimento. O papel do professor, portanto, é o de planejar, selecionar e organizar os conteúdos, programar tarefas, criar condições de estudo dentro da classe, incentivar os alunos, ou seja, o professor dirige as atividades de aprendizagem dos alunos a fim de que estes se tornem sujeitos ativos, né, da própria aprendizagem. Não há ensino verdadeiro se os alunos não desenvolvem suas capacidades e habilidades mentais, se não assimilam pessoal e ativamente os conhecimentos, ou se não dão conta de aplicá-los, seja nos exercícios e verificações feitos em classe, seja na prática da vida real. Atualmente, decorrente das discussões desenvolvidas em torno da área da didática das ciências, existem várias vertentes metodológicas das pesquisas, podendo ser citado, por exemplo, atividades experimentais e o uso da história e da filosofia da ciência no ensino de ciências, o ensino por redescoberta, o modelo de mudança conceitual, o ensino por projetos, o ensino baseado no perfil conceitual, dentre outras, né? Hoje, cada uma de sua forma, tentam lograr melhorias no ensino de ciências. É cada vez maior, né, em didática das ciências, o consenso de considerar que um dos objetivos mais importantes da educação científica é que os estudantes do ensino básico, né, e do secundário também, claro, cheguem a adquirir uma melhor compreensão da natureza das ciências, ok? Por enquanto é isto, né? Forte e caloroso abraço. Até a próxima.